Olá, sabe aquela sensação de coração disparado, a falta de ar, uma onda de pânico que parece que vem do nada? Pois é, isso é uma crise de ansiedade. Mas o que de fato está acontecendo dentro do nosso corpo nesse momento? E mais importante, como é que a gente pode entender esse alarme interno para aprender a lidar com ele? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender como a ansiedade se manifesta no corpo. Depois, vamos investigar uma resposta de sobrevivência que todos nós temos. Aí, a gente vai ver por que esse alarme dispara nas horas erradas, o custo disso para a saúde e, no final, o mais importante, como retomar o controle da situação. Então, para começar, vamos falar da sensação em si. Quem já passou por uma crise de ansiedade sabe bem. Os sintomas são intensos, são inconfundíveis e, vamos ser sinceros, podem ser bem assustadores. É uma experiência física que atropela a gente, que parece surgir do absoluto nada e deixa a gente se sentindo totalmente vulnerável. Mas, por trás de todo esse caos, existe uma explicação biológica. O que será que está acontecendo dentro da gente? Palpitação, suor, os músculos todos travados e até a famosa visão de túnel, sabe? Aquela coisa que o foco fecha e parece que o mundo ao redor some. Tudo isso são sintomas de um único sistema interno que está, disparando o alarme geral. É uma verdadeira reação em cadeia que toma conta do corpo. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Essa reação toda, por mais assustadora que seja, não é um defeito de fábrica do nosso corpo. Muito pelo contrário. É um sistema de sobrevivência super antigo e, acredite, muito eficaz que todo mundo tem. A gente está falando da famosa resposta de luta, fuga ou congelamento. É basicamente um mecanismo que prepara nosso corpo assim, num piscar de olhos, para um perigo real, injetando toda a força e velocidade que a gente precisa para sobreviver. E essa frase ilustra isso perfeitamente. Pensa só, antigamente, diante de um predador, essa resposta era o que separava a vida da morte. O corpo precisava de um pico de energia imediato, e foi exatamente para isso que esse sistema evoluiu. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, tudo começa no cérebro. Quando ele percebe uma ameaça, ele, manda um sinal direto para as glândulas adrenais. Aí, elas liberam uma onda de hormônios de estresse. É essa onda que deixa o corpo prontinho para uma ação intensa. E os dois atores principais nessa história são a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é tipo o nitro, dá aquele pico de energia, o coração dispara, tudo para agir agora. Já o cortisol é o combustível de longa duração que aumenta o açúcar no sangue para a gente ter energia por mais tempo. Juntos, eles criam aquela sensação avassaladora. Ok, faz todo sentido para fugir de um leão. Mas por que esse alarme todo dispara no meio de uma reunião de trabalho? É aí que está o X da questão da ansiedade moderna. Nosso sistema antigo não sabe diferenciar os perigos de hoje. E aqui a gente vê o problema de forma bem clara. Para o nosso cérebro antigo, a ameaça de um predador e, uma cara feia do chefe podem gerar a mesmíssima resposta biológica. O nosso sistema de alarme está sendo acionado por gatilhos modernos que, convenhamos, não são uma ameaça à nossa vida. Então, no fim das contas, a crise de ansiedade é isso. O sistema de sobrevivência do corpo dando uma bela de uma exagerada. O cérebro está interpretando coisas como prazos, trânsito ou interações sociais como se fossem ameaças mortais. É o alarme de incêndio tocando por causa de uma torrada queimada. O problema é que, quando esse alarme dispara sem parar, dia após dia, a conta chega. Viver nesse estado de emergência constante tem consequências bem sérias para a nossa saúde a longo prazo. E o impacto não é pequeno. Níveis de cortisol sempre altos podem levar a problemas como diabetes, osteoporose. Já a adrenalina circulando o tempo todo aumenta a pressão arterial e, com isso, o risco de hipertensão e até arritmias cardíacas. E a lista continua, viu? O desgaste aparece de várias formas. Dificuldade para dormir, dor de cabeça, problemas de estômago, falta de foco, problemas de memória. Com o tempo, viver nesse estado de alerta constante pode, infelizmente, abrir uma porta bem perigosa para a depressão. Ok, eu sei, o cenário pode parecer meio pesado, mas aqui vem a parte mais importante. A gente não tá de mãos atadas. A grande questão é, e agora? O que dá para fazer? E a boa notícia é que sim, é totalmente possível aprender a gerenciar essa resposta. O grande objetivo é quebrar esse ciclo vicioso. É quase como reeducar o nosso cérebro. Mostrar para ele que, calma aí, isso aqui não é um leão, é só um e-mail de trabalho. É um processo de, pouco a pouco, retomar o controle do nosso próprio sistema de alarme. Certo, e como a gente faz isso? É uma combinação de estratégias. Fazer coisas que dão prazer, estar com pessoas que a gente gosta, tudo isso ajuda a regular o nosso sistema nervoso.
Atividade física é uma ferramenta poderosíssima para queimar o excesso daqueles hormônios de estresse. Dormir bem nem se fala, é essencial para o cérebro se recuperar. Evitar substâncias que desregulam ainda mais o sistema, como o álcool, também é crucial. E, acima de tudo, procurar ajuda profissional. Isso é um passo de coragem e, com certeza, um mais eficaz. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a ansiedade não for uma inimiga para ser eliminada, mas sim uma ferramenta de sobrevivência que só está meio descalibrada? A questão talvez não seja como desligar esse alarme, mas como aprender a dominá-lo, transformando o que hoje é pânico num sinal que a gente consegue entender e, o mais importante, gerenciar.